Olá, continuando o nosso estudo Jesus e Atualidade, Psicologia de Joana de Ângeles. Extraordinário narrador de histórias, uma das artes mais difíceis na área do discurso de o poeta, ímpar em razão das imagens puras na sua riqueza de cores e de significados. Os seus ensinamentos eternizaram-se, reconhecidos como um dos mais belos jamais anotados pela gnose. Bem, está se falando de Jesus, está se falando das histórias que Jesus narrava. E nós sabemos que essas histórias eram as parábolas que ele aproveitava exatamente os momentos, tudo aquilo que ele vivenciava, para ele dar como lição para as pessoas. Então percebemos que não existe maior narrador de histórias verdadeiras, buscado lá do íntimo do ser. Histórias essas que tinham um significado todo especial. Era uma mensagem de luz, era uma mensagem de ensinamento, era uma mensagem de reconhecimento. E sabemos que Jesus era um imenso conhecedor do ser, um imenso conhecedor de todos aqueles que o buscavam. Então, ele trazia do momento aquilo que era mais importante. Se nós fôssemos citar aqui os exemplos, seriam muitos, que ele tirava exatamente de determinada situação e transformava aquele momento numa história verídica que fazia o homem pensar, que fazia o homem refletir e que muitos dos que o seguiam, muitos que o ouviam, eles eram tomados por estas histórias e havia uma grande transformação. Na atualidade, continua sendo a mesma coisa. Tudo aquilo que foi vivenciado no passado continua acontecendo. Quantas pessoas não buscam orientações? Quantas pessoas sofrem e muitas vezes o seu sofrimento para ele não tem sentido, não tem um porquê. É preciso uma explicação e aí recorre às pessoas que são capacitadas para ajudar. Mas nós sabemos que tudo que acontece, tudo que ocorre, ele está registrado lá dentro, no ser. São marcas do hoje, marcas do ontem, que elas precisam ser trabalhadas, elas precisam ser verificadas a fundo, para que o mal ele não tome raízes profundas e venha fazer com que o homem sofra ainda mais. O Sermão da Montanha, considerado a carta magna dos direitos humanos, é um desafio da não violência, próprio para esta época, assim como foi para aqueles em que Jesus o enunciou. Os que o ouviam jamais se desimpregnaram na magia incomparável. Não somente, porém, Jesus é atual pelas terapias de amor e pelos ensinamentos que propõe ao homem contemporâneo, mas também pelo exemplo de felicidade e exteriorização da paz que irradia. O homem precisa conhecer a Jesus. Ele não precisa ter uma casa,
uma religião formada. O homem precisa conhecer Jesus. Não vai ser as 4 paredes que vai fazer com que o homem mude. Não. Vai ser o conhecimento das leis divinas, a obediência e o conhecimento daquele que nos trouxe a mensagem. Porque foi este que nos trouxe a mensagem que nos dá segurança, nos mostra o caminho e nos dá razões para continuar. As casas, os templos, as igrejas apenas tentam trazer o homem para se religar com Deus. Mas não é tudo. Porque quantos estão lá dentro e que não conhecem a Jesus? E que não conhecem as leis divinas? E que não sabem respeitar? Quantos não conseguem se modificar? O que faz o homem evoluir é a sua fé, é a sua crença no Deus único e verdadeiro, é a sua vontade de se tornar melhor, é a prática do amor através da caridade. E tudo isso Jesus falou. O Sermão da Montanha é uma lição, são mandamentos para que nós continuemos observando, ou se ainda não o observamos, que possamos buscá-lo, estudá-lo e compreendê-lo. Enquanto as ambições desregradas conduzem as inteligências ao paroxismo, é a alucinação da posse, da fama, da glória, das disputas cegas. Ele ressurge na consciência moderna em plenitude, jovial e amigo, afortunado pela humildade e a segurança íntima. Vejam quantas ambições desregradas realmente conduz o homem a situações diversas, a um momento de uma eternidade de dor. Jesus permanece vivo, Jesus permanece jovial, Jesus permanece conosco, sem precisar de disputas, sem precisar de levar ninguém às alucinações. Ele continua amigo, fraternal, pleno, humano e que nos dá uma segurança quando nós o buscamos. É a psicologia, meus irmãos. É aquilo que Jesus veio fazer aqui. Trazer o homem para acordar do seu sono. Trazer o homem para sair da inação. Fazê-lo com que ele se estude, ele se conheça, ele se melhore, ele progrida. Então ele está presente. Ele não se foi, ele permanece. A atualidade necessita urgentemente de Jesus descrucificado, companheiro e terapeuta em atendimento de emergência, a fim de evitar-lhes a queda no abismo. Pensando nesta inadiável questão, resolvemos apresentar este pequeno livro, 20 situações contemporâneas com ocorrências do cotidiano que aturdem a civilização, buscando respostas da conduta da terapia de Jesus, cujos resultados, obviamente, são a saúde, a paz, a felicidade, como experiência ainda não fruídas individual e coletivamente pelo homem. Quando Joana aqui diz que a atualidade necessita urgentemente de Jesus descrucificado, é porque na realidade o homem ainda vê Jesus na cruz. E não entendeu ainda por que Jesus morreu na cruz. Ora, se nós estudarmos a história de Jesus lá no passado,
Se nós estudarmos como era a cultura do povo da época, nós vamos entender que a época e o local, as pessoas quando condenadas, elas iam à morte pregado na cruz e vivos. Eles ali desencarnavam pelo sofrimento. E mais, eram pregados à cruz de cabeça para baixo. Então Jesus foi pregado à cruz porque ele estava lá, estava a época, era a cultura do povo. E o homem colocou Jesus na cruz e não tirou mais de lá. Nós vemos que as pessoas continuam ligadas ao passado. Ainda não conseguiram se desprender. Jesus é alegria, não é tristeza. Jesus nos traz emoções. Jesus é o companheiro, é o terapeuta, é o amigo, é aquele que nós corremos em todos os momentos da vida e que muitas vezes nós só recorremos a ele nos momentos mais difíceis, esquecendo que os momentos felizes também faz parte. Jesus é a plenitude. Ele não está na cruz. Vamos tirar essa imagem de Jesus crucificado. Vamos descrucificar, como diz Joana de Ângeles. Porque uma coisa é certa, Jesus não morreu na cruz para salvar ninguém. Jesus veio ensinar, teve uma missão grandiosa aqui na terra, mas que as pessoas ainda alimentam de que a cruz e o sangue derramado foi para nos salvar. A salvação nossa, meus irmãos, depende de cada um de nós, depende de nossas atitudes, depende do nosso moral, depende daquilo que estamos fazendo conosco mesmo. A mensagem de Jesus foi outra. Não foi de mostrar ao homem que teria que permanecer na cruz, não. A cruz, o significado dela é que cada um devemos aceitar que a dor e o sofrimento nos transforma, mas não nos acomodar. Teremos que passar, sim. Teremos que carregar a nossa própria cruz, sim. São o nosso fardo, são os nossos defeitos, são tudo aquilo que fizemos. Mas lembrar de que a cruz ficou no passado. Beijos.